Graça e paz, queridos. Estamos de volta mais uma vez com o programa De Volta para o Altar. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde. Fica aí, não saia. Daqui a pouquinho a gente volta. Glória a Deus. Que bom mais uma vez nós estarmos juntos aqui para compartilharmos uma palavra dentro do programa De Volta para o Altar. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Eu gostaria que você ficasse ligadinho nessa palavra, porque eu acredito que através desta palavra Deus pode manifestar o seu poder sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra aqui no capítulo 22 do livro do Gênesis. Capítulo 22 do livro do Gênesis. E aconteceu depois dessas coisas que pôs Deus Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, o seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, o seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Glória a Deus. Mais uma vez, nós estamos aqui com alguém que um dia foi encontrado por Deus. Abraão, um dos grandes protagonistas da Bíblia Sagrada, aquele que aparece para ser usado por Deus, para realizar um grande projeto de Deus. Deus, quando decide estabelecer o projeto Israel, Deus precisava de um casal. E Deus encontra esse casal ali na Caldeia, numa cidade chamada Ur. Ele encontra Abraão e Sara. Deus faz um convite para que eles saíssem daquela terra
para que eles deixassem a sua parentela e a casa dos seus pais. E Deus faz uma promessa a Abraão. Deus diz para Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa que Deus faz sobre a vida de Abraão. Foi uma promessa grande, uma promessa de sobrenatural, uma promessa imensurável, uma promessa extraordinária. Abraão não questiona, mas sai em obediência ao chamado de Deus. E Abraão agora começa a peregrinar sobre a terra debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Mas o que chama atenção na história de Abraão é de que Abraão, em todos os lugares onde ele chegava, antes de armar a sua tenda, antes de organizar a sua comitiva, Abraão procurava um ambiente para levantar um altar e sacrificar a Deus, prestar adoração ao nome do Deus de Israel, em gratidão, em submissão. Abraão levantava o altar de adoração e passava horas a fios adorando até que o sacrifício se queimasse. Abraão passava ali adorando e glorificando o nome de Deus. Isso certamente levou Deus a cuidar da vida de Abraão. Isso certamente atraiu o coração de Deus. Abraão, eu acredito que é um dos motivos que levou Deus a não procurar alguém, como Deus procura lá no capítulo 4 e no versículo 23 do Evangelho segundo João, quando João escreve dizendo que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No Antigo Testamento, ainda que nós encontramos outros homens que foram de fato adoradores verdadeiros, mas dentre todos Abraão se destaca, porque antes que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida, antes que Deus lhe desse alguma segurança, antes de Deus abrir a madre da sua esposa, Abraão já adorava a Deus. Abraão já glorificava a Deus. E a Bíblia vai mostrando no decorrer da história da vida de Abraão, que por onde Abraão passava, aonde Abraão chegava, Abraão levantava um altar de adoração e continuamente estava debruçado sobre o altar, adorando e glorificando o nome do Senhor. E isso, claro, vai atrair a presença de Deus, vai chamar a presença de Deus e Deus vai continuar manifestando o seu poder sobre a vida de Abraão. Grandes coisas Deus fez na vida de Abraão, ao ponto do profeta Isaías escrever no capítulo 41 e no versículo 8 que Abraão foi encontrado amigo de Deus. Tiago, quando escreve a sua carta, no capítulo 2 e versículo 23, Tiago também deixa registrado que Abraão foi um homem chamado amigo de Deus. O único homem na Bíblia que nós encontramos os registros falando que era de fato um amigo de Deus é este homem que nós estamos falando nessa tarde. Abraão, o adorador, o amigo de Deus, aquele que teve profundas experiências com Deus, aquele que recebeu de Deus uma promessa grande, uma promessa extraordinária, uma promessa sobrenatural. Mas Abraão, como nós, também se deparou e se esbarrou com as provações da vida. Abraão era um homem, Abraão tinha suas limitações. Abraão, ainda que fosse um adorador, ainda que fosse fiel a Deus, ainda que andasse na presença de Deus, mas também ele tinha as características que nós temos, ele tinha os limites. E Abraão, então, agora, no decorrer desse tempo, ele se esbarra em algumas dificuldades. Dentre todas, quando Isaque é gerado no ventre da sua esposa, depois de 25 anos, Abraão adorando a Deus, priorizando o reino de Deus, sendo fiel a Deus, dando prioridade para o altar de Deus, porque quando nós falamos de altar,
nós estamos falando de uma base espiritual que nós estabelecemos na nossa vida para que o céu se abra, para que o Deus se manifeste e para que a glória de Deus tome a nossa vida, tome a nossa casa, tome o nosso ministério. Tudo que Deus deseja é encontrar um altar fumegando na terra, é encontrar um altar aceso, encontrar um altar ativo para que ele venha manifestar a sua glória. Mas a Bíblia diz que quando Isaac é gerado no ventre de Sara, depois de 9 meses, quando Sara dá à luz a Isaac, Abraão começa agora a deixar o altar de lado. A Bíblia diz que quando Isaac é desmamado, Abraão não levanta um altar de adoração a Deus, mas ele promove um banquete para os seus amigos. Ele promove um banquete para comemorar a desmama de Isaac. Deus está observando, Deus está acompanhando, porque Deus tinha feito uma grande promessa na vida de Abraão. A promessa na vida de Abraão não era somente Isaac. A promessa que Deus fez na vida de Abraão era de que Abraão fosse pai de uma grande nação. E eu quero que você entenda nessa tarde, você que está acompanhando, que está ouvindo, que está vendo esse vídeo, que está ouvindo esta palavra, talvez você, como Abraão, já por conta daquilo que vem acontecendo na tua vida, está deixando o altar se apagar, está deixando o altar para segundo plano, está desprezando o altar da adoração e está se envolvendo com os banquetes, está se envolvendo com Isaac. Agora, aquele Abraão que continuamente estava na presença do altar, sacrificando a Deus, adorando a Deus, priorizando o reino de Deus, alegrando o coração de Deus, atraindo a glória de Deus através da sua conduta, através das suas atitudes, através das suas escolhas. Agora, Abraão deixa o altar de adoração de lado e começa a se envolver com Isaac. Pastor, tem algum problema Abraão se envolver com Isaac? É claro que não tem, desde que Isaac não ocupe o lugar de Deus na vida de Abraão. E já tem alguém que, quem sabe, está me entendendo nessa tarde. O Isaac que Deus colocou na sua vida, o Isaac que Deus entregou nas tuas mãos, quem sabe a tua casa própria, quem sabe o teu carro novo, quem sabe a tua empresa, talvez até mesmo o teu casamento. Enquanto não tinha acontecido, você estava continuamente no altar, fazendo a obra de Deus, honrando a unção que você recebeu como obreiro, como levita, como pregador da palavra, como evangelista, mas agora que Deus entregou o Isaac, você está se perdendo, está se afastando do altar. E nessa tarde o propósito desta palavra não é outra senão de que você volte para o altar. Deus não quer o teu Isaac, Deus não precisa do teu Isaac. Deus não quer a tua casa, Deus não quer o teu casamento, Deus não quer a tua empresa, Deus só quer você de volta na presença do altar. Deus está com saudade das tuas lágrimas, Deus está com saudade de você, Deus está com saudade daquelas madrugadas, Deus está com saudade daqueles dias que você passava horas a fios, debruçado, chorando e adorando o nome do Senhor. Nessa tarde, esta palavra é para você, Abraão, que está envolvido e embaraçado com Isaac e deixou o altar de lado. Deus está te chamando, o altar está te esperando, o teu ministério está te aguardando. Deus está te chamando de volta nessa tarde através desta palavra. Nós começamos a leitura do capítulo 22 dizendo que Deus pôs Abraão à prova. Tem hora que para Deus trazer cada um de nós de volta para o altar, Deus permite que alguma prova aconteça na nossa vida. Deus coloca o seu amigo em prova, Deus coloca o seu amigo na prova para que ele pudesse voltar a repensar, a refletir, a recapitular a sua vida e entender que o altar tinha ficado de lado.
A Bíblia diz que quando Abraão está caminhando nesses 3 dias para o lugar que Deus havia lhe mostrado, Abraão vai pensando, vai refletindo, vai se lembrando daqueles dias em que ele passava tempos e tempos na presença do altar, adorando a Deus, envolvido com a glória de Deus. Isso faz com que Abraão se lembre, que Abraão persista, continue, mas quando chega diante do ambiente, do lugar que Deus havia falado para Abraão, Abraão disse uma palavra que eu gostaria que você declarasse aí na sua casa. Abraão falou para os seus servos: ficai-vos aqui, vocês e o jumento, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Abraão entendeu: eu vou subir, vou adorar e vou voltar. Porque Deus não quer o meu Isaque, Deus só quer que eu volte a acender o altar. Então Deus não quer tirar nada da tua mão, Deus só quer que você dê um tempo. Peça para o moço esperar um pouco, peça para o jumento esperar um pouco. Adagmansi refogdergia, alabroforgimandaravasubicandarai. O Senhor está te esperando ainda nessa noite. Peça para alguém esperar um pouco, peça para o jumento esperar um pouco e entra no ambiente da glória, suba no ambiente em que Deus havia te falado, o ambiente que Deus havia te mostrado. Levante um altar de adoração, porque enquanto você estiver preparando o altar, Deus já está preparando o cordeiro. Enquanto você está subindo de um lado com o menino, Deus está subindo do outro com o cordeiro. Deus vai se encontrar com você, é no ambiente da adoração. Quem sabe você está olhando para toda essa situação, para essa pandemia, para essa circunstância, está dizendo: como é que Deus vai manifestar a sua glória sobre a minha vida? Enquanto você subir para o ambiente da adoração, Deus vai levar o recurso do outro lado. Eu quero profetizar sobre a tua vida que no ambiente da adoração Deus vai abrir o céu, o cordeiro vai aparecer. Em toda a Bíblia Sagrada, aonde eu vejo o cordeiro aparecendo, tem vitória. Onde o cordeiro apareceu, teve milagre. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em especial nos Evangelhos, nós encontramos João reconhecendo: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o Cordeiro que vai aparecer na tua vida quando você levantar o altar de adoração novamente, e o Cordeiro certamente aparecerá para te surpreender, para promover cura, para promover avivamento, para promover restauração. Eu creio que o Cordeiro vai entrar na tua casa, no meio da tua família, vai ter milagre novamente. 2020, nós estamos iniciando mais um semestre. Você não vai contabilizar este ano como um ano de derrota. Deus está nessa tarde nos convocando: volte para o altar que eu vou abrir o céu, volte para o altar que eu vou preparar o Cordeiro, volte para o altar que vai ter milagre no cume deste monte, no lugar em que você vai estabelecer o teu altar. Eu creio que quando você tomar a atitude, a decisão de erguer o altar novamente, Deus vai abrir o céu, vai te surpreender. Entenda, Deus não prometeu Isaque, Deus prometeu multidão. Então não se perca com Isaque. Tem muita coisa grande ainda para acontecer, para chegar nas tuas mãos, para chegar na tua casa. Tem coisas grandes ainda que Deus quer realizar na sua vida e através da tua vida. Volte para o altar correndo, acenda ele e volte a sacrificar a Deus. Volte a fazer a vontade de Deus e Deus vai abrir os céus em teu favor. Amém? Um beijo no seu coração, Deus abençoe, e a semana que vem a gente volta com mais uma mensagem nesse programa abençoado, De Volta para o Altar. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus.